Uma boa noite a todos. Vamos então começar nossas atividades, dar continuidade com a obra Gênesis, capítulo 11, Gênesis espiritual. Vamos então fazer a leiturinha. Se alguém queixar-se da vida a seu lado, responda com palavras de encorajamento. Não aumente o peso a quem já sente demasiado o peso que carrega. Se alguém se lamenta da vida, procure mostrar os lados bons e belos da existência. Não contribua com suas próprias lamentações para o desânimo do companheiro. Reanime-o com esperança e com bom ânimo, com palavras de incentivo e coragem. Talvez desse remédio dependa a cura de seu coração desalentado. Essa foi a mensagem de Carlos Torres Pastorino. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então nesse momento nos harmonizarmos, rogando a Deus, nosso Pai, que nos assista nessa noite e com a sua permissão, com a sua bênção, que a gente possa ter uma ótima noite de atividades, que nossos mentores nos inspirem, para que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo a ser estudado nessa noite, nos orientando, nos iluminando, nos protegendo, e nesse clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas que possa se irradiar ao ambiente externo, ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que estão sofrendo, que estão acamados, que estão doentes, nos hospitais, em todos os lugares, que possam ser alcançados as suas súplicas, aqueles que estão nos seus lares, vibrando positivamente, possam receber o amparo, as energias amorosas. Então, nesse clima, Senhor, sob a tutela do nosso Pai Francisco, damos início então com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então a gente parou no item 22 do capítulo 11, Gênesis espiritual, que é bem longo. Não deu para pegar um título ainda, porque a gente pegou o título, vamos ver só o título que a gente pegou, Encarnação dos Espíritos. E ele é bem longo. Então a gente parou no 22. E essa Encarnação dos Espíritos, ele começou no item 17 e estamos no item 22. Ele é bem longo, ele vai até o item 31. Então tem bastante coisa na Encarnação dos Espíritos. Então vamos dar continuidade, fazer a leitura. É ali no 22? Uhum. Não há, portanto, solução de continuidade da vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da sua existência. O próprio esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, parcialmente desprendido dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Aqui está falando então sobre o esquecimento. Que existe essa lei do esquecimento quando a gente reencarna, então a gente tem esse véu aí para não lembrar, né, do que a gente cometeu, e como a gente sabe que somos espíritos devedores do passado, nós temos muita dívida, a gente fez muitas coisas, né, coisas nada boas, e aí imagina se a gente lembrasse das coisas, né, de tudo, a gente poderia não suportar essa encarnação, poderia enlouquecer, né? Imagina a consciência cobrando tudo aquilo, vindo na mente, né?
as atrocidades. Então existe essa lei do esquecimento, graças a Deus, para a gente não recordar de tudo, né? Algumas coisas, assim, intuitivamente a gente recorda, mas sempre com o objetivo de nos servir né, como um auxílio para a nossa encarnação, né? Nunca para nos, como a gente disse antes, nunca para a gente entrar em paranoia, né? Ficar a consciência ali culpada, né? Cobrando os erros. Tudo depende também da maturidade de cada ser, né? De cada indivíduo. Nós, na doutrina espírita, quem já tem uma certa maturidade, assim, procura refletir mais, estudar mais, muitas vezes a gente vem, né? Assim, por intuição, muitas vezes, o que a gente fez, né? Que a gente está aqui, que tudo que a gente está fazendo aqui é nada mais, nada menos que é para pagar débitos, né? Então a gente não tem direito a nada, na verdade, né, Gê? A gente não tem o direito de cobrar direitos ou alguma coisa que a gente faz, porque a gente está só ressarcindo débitos ainda, né? E que vai levar bastante tempo, né, para nós ressarcir débitos. Imagina se milênios atrás a gente estava equivocado, né? Imagina. Aí se hoje eu já começo a despertar consciência para o bem, então hoje que eu estou começando a despertar consciência para o bem. Mas e todos aqueles milênios que passou que a gente estava equivocado? Então são bastante dívidas que a gente tem, né? E a gente vai ter que ir pagando em suaves prestações, né, de 120 prestações, né, e assim vai, né? Dividir várias vezes. Vai ter que pagar, um dia vai ter que pagar, a gente comentou sobre isso, né? Muitos comentam que a lei de causa e efeito, não, tu fez agora, na próxima encarnação tu já vai vir doente, né? Já não é bem assim também, né? Lei de Talião que a gente estava comentando, lei de Moisés, né? Olho por olho. Deus não é olho por olho, né? Ele vai, as coisas vão acontecendo conforme, né, a nossa maturidade, conforme o nosso grau de evolução. Se a gente tem condições de suportar aquele débito, né, aquela dificuldade naquele momento, né? Então tudo depende, não é uma coisa assim que já fez horror e já na próxima, né? Porque muitos têm esse pensamento, então por isso que a gente frisa bastante, né? Principalmente o movimento espírita, a lei de causa e efeito fez, já vai ter que pagar, daí já seria uma lei de Talião, né? Não é bem assim que funcionam as leis divinas, né? As leis divinas, existe a misericórdia divina, né? E que essa misericórdia que vai suavizar aqueles débitos que a gente tem do passado, né? Então a gente vai pagando aos poucos, né? Não tudo de uma vez só, senão não teria como pagar tudo de uma vez só, né? A gente não ia ter como suportar, né? Ah, não. É muita coisa. Então por isso que a gente fez no passado, às vezes nem consegue, nem um terço, não, será? Ou não, né? Vai que a gente fez coisa não muito ruim, né? Assim, mas fez coisa errada, e dá pra ir pagando, mas agora que nem fez o troço errado, que nem eu sempre digo, né? Eu não gosto de olhar esses filmes de Paixão de Cristo. Eu não gosto de ver aquilo ali, né? Eu não gosto. Cara, o cara sofreu, o cara pegaram o cara e só não viraram do avesso, porque não dava pra virar do avesso. Ô meu, aquilo ali, sabe, eu não consigo olhar que eu não gosto daquilo ali. Vai que eu tava lá, entendeu? Imagina, agora eu vou me lembrar tudo aquilo ali assim, mas olha o que eu fiz. Ah, o cara pira, cara, sai da casinha. Imagina, o Cristo passou por tudo isso aí e não precisava, né? Que ele quis vir em missão para nos dar um exemplo, nos ensinar, né? E aí o que deram para ele? Deram isso, né? Em troca, né? Todo o amor que ele deu, ele recebeu isso, né? O sofrimento, né? E ele não precisava ter passado por isso. E muitas vezes a gente reclama da nossa vida, né? Mas pensa que poderia ser muito pior, né? Poderia ser muito pior e a misericórdia suaviza, né? Deus não coloca fardo pesado em ombro leve, que não pode carregar o peso, né? Vai colocar de acordo com a nossa capacidade. Então a gente nunca deve reclamar, mas que vida que eu tenho que fazer um monte de coisa, isso e aquilo. Olha, tu veio programado para isso aí. Agora não adianta reclamar.
E durante lá no contrato espiritual, antes de reencarnar, ainda queria fazer muito mais, né? E aí eles dizem, não, menos que tu não vai conseguir fazer nem a metade disso aí, porque agora, no mundo espiritual é fácil dizer que tu é que nem político, né? Vou fazer isso, vou asfaltar, vou fazer mundo e fundo. Chega na hora ali, ele não faz nada, né? Mesma coisa. Então a gente tem que, não, por isso que eles estão ali nos acompanhando e sabem, né, daquilo que a gente pode carregar, da nossa capacidade individual de cada um, aquilo que cada um pode fazer, nunca acima das nossas forças, né? E esse véu do esquecimento, então, é muito importante, né? Para a gente esquecer, para não lembrar das atrocidades, né? Dos erros milenares. E aqui uma coisa importante que fala, durante o sono físico, então a gente se liberta parcialmente do corpo, né? Preso ainda um cordão prateado, que chama, que é o que une o corpo, que prende, aí onde o espírito vai, aquele cordão vai junto, né? E aí então a gente, no mundo espiritual, quando a gente sai do corpo, a gente já recobra algumas coisas, né, do passado, quem eu era e tal, né? Porque é o espírito que está ali, a mente do espírito, né? E quando volta ao corpo de carne, quando desperta, então é a mente do corpo que não consegue assimilar a mente do mundo espiritual. Porque o nosso cérebro de carne não suporta, né? Então tem vagas lembranças, algumas coisas a gente pode lembrar, ou às vezes a gente não lembra de nada, né? Que então aí se sucede então o sono, né? Os sonhos, no caso, né? Os sonhos que algumas coisas a gente pode lembrar, às vezes pode lembrar de alguns fachos, algumas coisas, porque não vai, o cérebro de carne não consegue suportar tudo, né? Que a gente viveu no mundo espiritual. Então vamos para o item 23. Considerando-se a humanidade do seu grau mais inferior da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, perguntam-se se é esse o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espirituais e espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, as suas primeiras faculdades. Esse seria, digamos, assim o seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual como a filiação corporal? Essa teoria é baseada na grande lei de unidade que preside a criação. É preciso convir a justiça e a bondade do Criador. Ela dá uma saída, uma finalidade e um destino aos animais, que não são mais seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado a uma compreensão para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais de que é dotado. Ao entrar numa humanidade, atributos que o transforma e fazem dele um ser distinto, assim como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga, de onde ele saiu. Por haver passado pela filheira da animalidade, o homem não seria menos o homem não seria mais animal. Como o fruto não é a raiz, como o sábio não é feito informe pelo qual ele veio ao mundo. Essa teoria, porém, levanta numerosas questões cujo
prós e contras, não seria oportuno discutir aqui, assim como não o seria analisar as diversas hipóteses que foram formuladas a esse respeito. Portanto, sem pesquisar a origem da alma e as experiências pelas quais ela tenha podido passar, vamos considerá-la ao entrar na humanidade no ponto em que é dotada de senso moral e do livre-arbítrio. Ela começa a ficar sujeita à responsabilidade dos seus atos. Aqui fala do início no início da encarnação do espírito, que ele não desenvolveu, como diz aqui, ainda só a moral. E lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que a gente foi criado simples e ignorante, né? Sem saber nada. E aí então a gente foi criado assim, né? Simples, né? Ignorante. E aí para ser desenvolvido o intelecto, né? E como diz aqui, né? Dotado, então a partir do momento que a gente é dotado do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a ficar sujeita à responsabilidade dos seus atos. Então, lá no início da encarnação, quando o homem saiu do reino animal para adentrar o reino nominal, ele é muito ignorante ainda. Ele não desenvolveu ainda o senso moral, ele não conhece ainda nada sobre as leis divinas, né, que estão na sua consciência. E aí então está para ser desenvolvida essas leis, né? Está na consciência, ele não tem ainda esse senso, né? Ele está mais para o lado da animalidade ainda, dos instintos, né? E como a gente já estudou, primeiramente ele vai desenvolver a sua inteligência, né? Lá nas primeiras encarnações, ele vai desenvolver as técnicas de caça, né? Tudo, de fabricação de alguns utensílios, né? De casas e etc. E aí ele está desenvolvendo ali, né? Então, depois de muitas encarnações, que ele então começar a desenvolver o seu senso moral, então quando ele começar a desenvolver a moral, então ele vai começar a ter então esse conhecimento das leis, né? Que estão na consciência, vai começar a despertar. E aí então ele vai saber que todos nós temos um livre-arbítrio, né? Existe uma lei de liberdade, que nós vamos fazer as nossas escolhas. Vai chegar um ponto dele ali que ele vai sair daqueles instintos animais, e ele já desenvolveu o seu intelecto, e ele vai começar então a fazer os discernimentos, né? Fazer a escolha dos seus caminhos, dos seus destinos, o que ele vai querer para a sua vida. Vai querer seguir bons caminhos, fazer coisas boas daquela inteligência que ele está adquirindo, né? Que ele já conquistou. Ou ele vai usar a inteligência para o seu orgulho, para o seu egoísmo, para a sua ganância, né? Vai querer lograr os outros, e etc, etc. Aí ele vai fazer o seu discernimento, né? Ele vai escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Já vai começar as influências, né? Então, como ele já tem esse senso de escolha, aí vai ter as influências. Vamos por ali, cara, né? Vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, vamos roubar, um exemplo, vamos matar, vamos ganhar bastante dinheiro, aquela coisa toda. Aí sempre vai ter as influências que já vão começar, já tanto desencarnada quanto encarnadas, né? Vai ter as influências. E dali que ele vai fazer o discernimento e a escolha do seu destino, né? E aí então, a partir dessa lei de liberdade das suas escolhas que ele vai fazer, a partir do momento que ele desenvolvendo o seu senso moral, ele começa a ficar então sujeita à responsabilidade dos seus atos. Tudo bem, ele pode escolher o caminho que ele quiser, só que vai entrar a lei de responsabilidade, né? Veja aqui que aqui não diz,
Ó, aqui tem duas leis, ó. Aqui fala o livre-arbítrio, ó. É uma das leis, lei de liberdade, né? Aqui tá implícito, ó, viu? E outra, a responsabilidade dos seus atos. É outra lei de Deus, a lei de responsabilidade. Não tá escrito aqui lei de liberdade, lei de responsabilidade, mas tá implícito, ó, viu? Por isso que é importante a gente, né, dar uma estudada bastante para conhecer as leis, para estudar, identificar os pontos onde há leis de Deus, né? Pra gente poder raciocinar, refletir. Que além daquelas 10 leis que a gente comentou lá, que tem os 10 mandamentos, que a gente já viu, né? No estudo de quinta, né? Também. Aí a gente escreveu Pilastra DC, né? Que é as 10 leis ali básicas. E além de, não é só essas 10 leis que tem, nem só as dos 10 mandamentos. Tem muitas outras leis implícitas que estão no Evangelho de Jesus, que a gente não identificou. E nas obras de Kardec está mais... né? Tá mais nítido, né? Porque Jesus falava por alegorias e parábolas, né? A gente está estudando as parábolas também, né? Trazendo. Então tem muita coisa ali que é alegoria, né? São símbolos, né? Então tu vai ter que pesquisar, vai ter que tirar os símbolos, né? As alegorias para poder identificar as leis, né? E já nas obras de Kardec aqui, mesmo que esteja implícito, mas tá aqui, né? Já dá para te... Quem estuda as leis já vai ver, não, mas a responsabilidade é uma lei. Livre-arbítrio, lei de liberdade é outra lei. E assim por diante. Então nós não vamos ficar impune, né? Não vai ter como escapar da responsabilidade dos nossos atos. A escolha é livre, né? Mas a colheita vai ser obrigatória, né? Nós vamos ter que colher daquilo que a gente escolheu plantar, né? E aí vai ter a responsabilidade que vai nos cobrar. E aí depois vai entrar também a lei de causa e efeito, né? Aí também vai entrar a lei de causa e efeito que vai também nos cobrar, ó, fulano de tal, sei lá, quem ficou esse débito aí que tu transgrediu as leis, tem esse débito, né? Tu errou aqui, ali e tal, vai ficar aquilo ali como débito, né? Os erros que a gente cometeu. E aí vai ficando aquela lista, né? Na consciência, que muitos dizem que tem um pergaminho, né? Longo, quando chegar no mundo lá dos espíritos, vai ter aqui, muitos acham que vai estar um velho sentado no trono, que é Deus, né? Muitos acham ainda. Ou São Pedro diz. Aí vai lançar aquele pergaminho, assim, aquele rolo que não vai ter mais fim de tudo teus erros que tu cometeu, né? E aí, então, por isso que é importante estudar a doutrina espírita, porque Kardec quer saber, tá, mas onde é que tá essas leis aí? Onde é que é o tribunal disso aí? Como é que eu vou saber que eu tô certo, que eu tô errado? Como é que eu faço? Onde é que eu vou investigar, estudar? Aí os benfeitores colocam na 621 dizendo que tá na consciência, né? Então é nós mesmos que vamos nos julgar, que vai ficar os débitos tudo ali arquivado, né? É nós que vamos responder por tudo, né? Então é isso, vamos pro item 24. A obrigação que o espírito encarnado tem de promover a alimentação do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, força a empregar suas faculdades em pesquisas, a exercê-las e a desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, portanto, útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Então aqui, ó, olha só, aqui fala, né, da nossa obrigação que nós temos quando encarnados num corpo de carne, prover da nossa própria alimentação, né? E lá na Gênesis, já do Velho Testamento, já tem aquela passagem que diz lá, né, que nós vamos ter que adquirir o pão com o suor do nosso rosto, né? Mais ou menos isso, né? Então nós vamos ter que trabalhar para adquirir, né, o nosso alimento.
Que é muito justo isso. E ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando para conseguir o nosso alimento, como diz aqui, o nosso bem-estar, né? A nossa segurança, nós vamos estar também desenvolvendo atividades e vamos estar também contribuindo, né, no todo geral, né? Porque cada um, por exemplo, tem as suas profissões, né? Todo mundo trabalha para ter o seu sustento, cada um vai ter a sua profissão e já vai estar contribuindo com o todo, né? Porque imagina se nós vivêssemos, mas ninguém quer ser lixeiro. Daí quem é que vai recolher os lixos das casas? Né? É uma profissão importante. Que as pessoas não dão valor, né? Os gari que varrem as ruas, né? É só gari que varre. Muita gente tem preconceito, tudo que é brabo isso, mas tem, né? Principalmente as pessoas que são ricas, às vezes tem essa discriminação com as pessoas de classe inferior, né? Mas é necessário, porque senão como é que ia ficar as ruas de sujeira? Os lixos ia ficar, o rico lá, como é ia levar o lixo para onde? Ia entupetar de lixo na frente da casa dele, ia fazer o quê? Né? Então, tudo é importante, né? Todas as profissões, cada um vai ter sua contribuição ali no todo, né? Porque desde que ele esteja fazendo algum trabalho útil e necessário, ele vai estar fazendo alguma atividade e que vai, né, contribuir com o todo, né, na sociedade. E aí então é importante. E aqui fala também o que, né? Então essa importância de trabalhar, de conseguir o alimento, trabalhar. Qual é a outra lei aqui implícita aqui? Lei do trabalho, né? Que todos nós é necessário a gente trabalhar, desenvolver uma atividade para vai estar desenvolvendo o seu intelecto também, né? Que é importante, tendo uma atividade. Vamos aqui, além disso, pelo trabalho inteligente, que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. Lei do trabalho e lei do progresso. Outra lei, lembra? Trabalho e progresso, né? Então trabalhando vai ter um progresso, né? Tudo vai progredindo. Se a gente parar para ver, né, há 20 anos atrás não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Tudo vai evoluindo, né, materialmente também. O intelecto vai sendo desenvolvido, né, e vai surgindo novas ideias, né, novas coisas que não tinha há anos, né? Há anos atrás não tinha, hoje já começa a aparecer outras coisas, né? Então o ser humano está sempre trabalhando, né? É isso, gente. E é assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Então todo aquele que trabalha, ele está querendo ou não, muitas vezes sem saber, ele está cooperando com o Criador na sua obra. Porque como é que era o nosso planeta há milhões de anos atrás, né? Tinha essas casas, a tecnologia toda, esses prédios, não tinha carros, as coisas todas, não tinha, né? Então veja quanta evolução aconteceu. Isso aí foi tudo trabalho de quem, né? Foi trabalho do próprio ser humano, que na verdade foi um co-criador. Ele que foi um agente transformador, cooperador, que o planeta ele melhorou, né? Ele evoluiu, cresceu, né? E vai crescer ainda mais. Porque agora nós estamos no período agora dos fenômenos morais, né? A gente já adquiriu um intelecto já bem avançado, já tem bastante tecnologia, a gente avançou em vários campos, né? E agora o que é o mais necessário e importante hoje é o desenvolvimento do senso moral. Porque o ser humano já adquiriu já um grau de intelecto já elevado, né? Agora falta a moral. A moral está ainda por fazer. E o que é mais difícil para nós? É desenvolver a inteligência, né? Ou desenvolver a moral? O que é mais difícil? É cumprir com as leis de Deus? Ou é pegar e desenvolver coisas materiais? O que dá mais trabalho? As leis de Deus. As leis de Deus. Ninguém quer fazer?
Porque, Difícil. exatamente, porque as leis de Deus ainda estão para ser cumpridas. Porque Jesus já trouxe há 2000 anos, né? E aí já passou quanto tempo? Agora veio o advento do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, né? Prometida por Jesus. Veio para explicar, né, melhor, como a gente está aqui explicando, né? Está facilitando, que Kardec já facilitou para nós. Então a gente está aqui refacilitando, né? Porque ele já trouxe, então a gente está querendo mastigar mais para poder ver se a gente consegue entender e começar a botar em prática, né? Que a gente já avançou num nível que a gente hoje, a gente já tem condições de entender. Hoje, e graças à doutrina espírita, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, que naquela época a gente não entendeu, né? A gente era uns bichinhos do mato naquela época, né? Inclusive até, de repente, participou lá tocando pedra nos discípulos, coisa e tal, né? A gente cooperou bastante para, né, para estragar a obra, né? Então hoje a gente está sendo convocado para entender a obra do Criador e o que Jesus nos trouxe e começar a colaborar, né? Então chegou o momento agora hoje é nós reconstruir, ajudar a cooperar nessa cocriação em vez de destruir, né? Que a gente passou esses milênios aí só fazendo baderna, né? Destruindo, bagunçando, não querendo sabendo nada de lei, né? Ia sempre pelos caminhos, né? Pelos caminhos, né? Os atalhos, né? Os desvios de rota, que eram os mais fáceis, né? E hoje a gente está no caminho que é um caminho que a gente sabe que com certeza não é nada fácil, né? Tanto que não é nada fácil que as pessoas vêm e muitos vão embora, né? Quantos estão aqui hoje participando, estudando e escutando com a gente aqui? Quantas pessoas? É muito poucos, né? Que querem realmente, né, entrar para essa realidade da vida, né? Que estamos hoje, que já estamos no último segundo, né? Então é uma realidade que a gente tem que, né, focar mesmo, dar o seu devido valor, porque né, já foi muito tempo já vilipendiado, né, desvalorizado, desviado, né? E hoje a gente não tem mais tempo, né? Ou segue esse caminho, ou então nós vamos ter que, principalmente então na doutrina espírita, né? Nem se fala, né? Já tem um certo conhecimento de entendimento das leis, né? Para cumprir aqui, praticar, porque ninguém é santo, né? A gente sabe, mas somos perfectíveis, né? Que Kardec mesmo diz, para ser espírita é necessário ser santo? Ele não disse, né? Ele disse, é necessário que faça os esforços, né? Para combater as nossas más inclinações, não é isso? Reconheça o verdadeiro espírito para combater as nossas imperfeições, né? Esse é o verdadeiro espírito. É reconhecer o que eu tenho que melhorar, né? E trabalhar, né? Então vamos para o item 25 agora, né? Entretanto, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua. É transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é muito pequena se comparada à soma do tempo que passa na condição de espírito livre. No intervalo das suas encarnações, o espírito também progride. Nesse sentido, ele aplica os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal a favor do seu adiantamento. Nós falamos do espírito que chegou ao estado de alma humana, que tem liberdade de ação e consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante sua permanência na Terra. Passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma resoluções pelas quais espera guiar-se em uma nova existência.
tratando de fazer o melhor. Desse modo, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. A encarnação, portanto, não é normalmente uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se depura. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como age de acordo com o seu livre arbítrio, ele pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolongando por consequência a duração das suas encarnações materiais, que se tornam então uma punição para ele, uma vez que, por sua culpa, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração de si mesmo, a duração do período das suas encarnações. Bem significativo. Então aqui a gente não vem como castigo, mas vem para aprender, né? Colocar em prática, a gente aprende lá no mundo espiritual e aqui a gente vem para realmente praticar aquilo que aprendeu, né? Para ver se realmente aprendeu, porque o mais difícil é botar em prática, né? E aí então, e os períodos são bem, Kardec fala aqui que os períodos de encarnações aqui são bem curtas comparados ao mundo espiritual, né? E aí lembra que a gente falou da segunda epístola de Pedro, do Evangelho de Jesus na Bíblia, né? Novo Testamento, a segunda epístola de Pedro, que Pedro diz, né, que um dia para o Senhor equivale a 1000 anos, né? Então, para o Senhor, mundo espiritual seria a espiritualidade, né? Plano espiritual e mundo carnal aqui para nós é muito lento, né? Imagina, um dia que a gente vive aqui seria 1000 anos, né? Então é uma comparação de tempo assim que é o único dado assim que a gente pode realmente mais ou menos comparar, né? O que seria um dia para nós aqui que é pesado, penoso, que está na carne, né? Mas o espírito tem a velocidade do pensamento, né? Ele pensou, ele já está lá, né? Onde quer, né? Então é muito rápido, ele tem visão 360 graus, né? Então, o espírito é um mutante, né? Um super-herói, né? Porque ele, né? Imagina, pode atravessar as paredes, onde pensou ele se transporta, né? Se tu parar para pensar, né? Seria como se fosse um super-herói, né? E daí dentro do corpo de carne ele já fica limitado, como se estivesse aprisionado, né? Aí tranca aquele herói ali, agora tu vai ficar aí, agora te castigo. Mas não é um castigo, né? Muitos acham que seria um castigo encarnado num corpo, né? Mas é para nós aprender, que nós só vamos conseguir botar em prática as virtudes aqui somente no corpo de carne. Porque no mundo espiritual a gente já viu que lendo as obras de André Luiz ali, tudo vai estar em sintonia com os mesmos espíritos, né? Que estão na mesma sintonia, na mesma classe, né? Aí fica fácil. Por que Kardec não, André Luiz evoluiu bastante no mundo espiritual, né? Ele chegou lá e quis mostrar serviço depois, né? Começou varrendo as câmaras de edificação, quis mostrar serviço, aí foi indo, né? Foi para outros lugares, outros departamentos, e tá tudo nas obras lá, né? Então olha o que ele aprendeu no mundo espiritual, né? Aprendeu um monte de coisas.
E aí depois, agora ele vai ter que reencarnar de novo. Daí ele vai ter que botar em prática aquilo que ele aprendeu, né? As suas vivências, vai somar suas experiências do passado, reencarnado, e mais as experiências que teve no mundo espiritual, né? Aí soma tudo e vai para um corpo de carne. Agora tu vai para ver se tu consegue, né? Botar em prática isso aí tudo, né? E aí que o bicho pega, né? Que aí na carne que a gente vai sentir as dificuldades, né? Realmente vai sentir o corpo pesado, vai sentir cansaço, vai ter bastante a preguiça, né? Principalmente a preguiça moral, né? De não querer, eu não quero praticar essas virtudes, é muito difícil, eu não quero, vou deixar para outro dia. Só que daí é como diz aqui, ó, depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração de si mesmo, a duração do período das suas encarnações. Então vai depender de cada um de nós, né? Se depurar, né? Porque ninguém vai evoluir pelo outro, isso jamais vai acontecer. Vai vir um espírito superior, Pai Francisco vai vir aqui, vai evoluir para mim porque eu não estou conseguindo. Não, ninguém vai fazer o serviço que cabe a nós, né? O serviço é individual, né? A evolução de cada um. E aí nós vamos ter que se depurar. E aí aquele que não quiser, que tiver preguiça, que vai deixar para amanhã, para depois, vai demorar mais, né? Tá perdendo tempo. Por isso que eu digo hoje, bendita a doutrina espírita, né? Consoladora, que nos ensina, né? De um modo mais claro o que a gente deve fazer, né? Os caminhos a seguir. E aí eu venho para a doutrina que está ali desenhado tudo e não faço. Pô, mas daí é brabo, né? Aí tem que pegar, vai ter que voltar lá para a primeira série mesmo. Aí eu dou razão para, né, a justiça divina nos colocar no nosso devido lugar, né? Pô, tu tá ali com a faca, o queijo na mão, tá tudo ali, né, cara? E aí tu não faz o mínimo esforço? Não, só um pouquinho. Então tu volta lá pra, né, lá pro início, só que tu não aprendeu ainda, vai ter que voltar. E vai ter que passar pelas dificuldades, né? Voltar pro início lá não dá, porque... Isso é... Então tem os rebeldes, né? Voltar lá pro tempo dos homens da caverna, lá no... Depois dessa evolução toda, a gente tem que voltar tudo de novo. Né? Hoje tudo que a gente adquiriu tem tudo. Olha só a tecnologia que tem hoje, internet, tudo na nossa mão. Né? Antigamente não tinha isso aí. Estudo hoje dá para nós fazer um estudo aqui, o outro pode assistir lá no Japão, lá, se quiser. Imagina, né? A tecnologia que tem hoje, a forma de comunicação hoje é incrível, né? Antigamente para mandar uma mensagem, tu tinha que sair. Avisa para aquela pessoa que tem que sair hoje para ela chegar daqui a 2 meses lá, que tinha que ir a pé. E isso quando não morria no caminho, né? Muitas vezes acontecia coisas, já ficava pelo caminho mesmo, nem chegava a notícia. E eu sou um guri ainda, né? Um jovem, né? Um jovem já de 4.0. Então eu fui do tempo já, olha só, com 4.0 já passei por comunicação com cartas. De mandar carta, de demorar para receber uma resposta, né? Tu mandava e esquecia, né? A resposta. Tinha telegrama, era mais rápido. Mas daí o telegrama aí não era pro meu bico, né? Aí era mais caro. Eu não tinha, não foi dessa classe aí. Não era da classe do telegrama. Não era rico assim, né? Eu né? mandei um telegrama também. Nem sei que é isso. Nunca vi isso. E aí então, daí tinha a carta, eu peguei a época da fita cassete, dos VHS. Aí, se tu parar pra pensar hoje, imagina, olha só aqui, ó, tu pode baixar um vídeo, olhar um vídeo, não tem mais fita, né? Né? Uma comunicação, né? Tu pode mandar pelo WhatsApp ali, vai na hora lá pra uma pessoa que tá lá do outro lado do Brasil, lá sei lá onde. Mandar cartinha pro Love Songs da cidade. Tu foi dessas, né? Não, isso me falaram. Tu mandou cartinha. Tu mandou cartinha pro Love Songs, Arlindo Sassi. Não, essa época foi muito boa. Tu ficar escutando aquele radinho, escutando aquelas músicas. E aí ele lia as cartinhas, era bacana isso aí. Muito bons tempos, né? Era das 10 em diante, né? Das 10 às 11. A gente ficava faceiro quando conseguia ter 10 músicas numa fita, né? Agora tem 300 músicas no... Bota um pendrive, 3 mil músicas. É, Um telefone,
telefone, Eu nem conheço não vou tanta dizer assim, música. não usei o telefone no último de agora, mas um pouquinho mais pra trás, dá pra botar o quê? Um MP3 dá pra botar o quê? 2.000, 3.000 Agora já tem aí de 1 tera, né? Imagina, tem pode. de 1000 gigas aí. Pode botar. Eu nem Aí conheço tanta esquece, música. né? Mas bons tempos esses que a gente estava falando agora, relembrando, né? O passado, e foi tão pouco tempo atrás, né? A gente viveu tanta coisa assim, e hoje a tecnologia, assim, né? É um salto, né? Incrível, né? Basta analisar, né? No progresso, né? Por isso que a gente sempre tem que procurar ver o progresso, né? Da humanidade. Muitos estão assim, só reclamando de tudo, mas que coisa, né? Mas hoje é tudo tão fácil também para comprar, né? Não, As coisas qualquer um pode comprar. Eu posso até de repente não ter tem uma rendinha assim pouca, eu faço um servicinho, uma coisa, mas vou ali numa loja, posso abrir um crédito, uma coisa, fazem não sei quantas prestações, né? Antigamente não era qualquer um para comprar um celular. Quando saiu, quem é que tinha celular era só rico, né? Então hoje é mais fácil também, né? O Nokia tijolão. Tamanho disso aqui. Olha lá, Viu só? Os primeiros celulares, né? tinha que puxar a anteninha. Então Meu tudo Deus. era... Ah, o Sony Ericsson, né? o StarTAC. Então isso tudo é, né, o progresso, o avanço, né, que é importante, né? Qual é o item que nós vamos agora? 27? 26. 26? O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante e como antes progridem mais ou menos rapidamente, de acordo com o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Segue-se que há mundos mais ou menos antigos, com diferentes graus de atendimento físico e moral. Adiantamento. Adiantamento físico e Ah, moral. me perdi, peraí. Onde a encarnação é mais ou menos material, de onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores nela. A vida corpórea é mais penosa do que em outros, embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Puxa, daí tu imagina. Ah, é lá Agora na me- pedreira. Agora me caiu os luteados do bolso agora. É, mas faz sentido, porque nós podemos ver aqui mesmo no nosso planeta, a história nos conta, o mundo quando era um mundo primitivo, por exemplo, lá no tempo das pirâmides do Egito. Esses tempos eu estava olhando um programa e os cientistas tentando descobrir como é que eles fizeram para rolar aquelas pedras enormes para fazer aqueles monumentos. Mas olha uns tijolão, umas pedras, eu acho que do tamanho dessa peça aqui da Francisco. Aí os cientistas tentando, meu Deus, como é que eles conseguiram botar uma pedra sobre a outra daquele tamanho? Cara, não tinha tecnologia, não tinha guindaste, não tinha nada naquela época, cara. Hoje tu quer levantar essa casa aqui, tem guindaste, tem um monte de recurso. Então veja que realmente, que nós estávamos comentando a tecnologia, o quanto avançou. E naquela época era puramente braçal mesmo. Eles tinham que pegar, fazer a alavanca com aquelas pedras, sei lá, um monte de homem empurrando, e eles tinham que tirar de uma pedreira, né, que não ficava perto dali ainda, e levar aquele pedrão rolando. Como é que fazia isso aí tudo, cara? E aí hoje tu vê assim que a tecnologia assim não tem mais esse trabalho tão braçal que nem tinha antigamente, né? O trabalho era muito braçal. Para construir uma casa era tudo braçal. Hoje já tem betoneira, já tem aqueles caminhão que enche os troços de cimento, não precisa estar fazendo um monte de massa na mão. Então olha o quanto progrediu. Já tem até chapa. As chapas de ferro já. É. Tu montas ali, parafusa ali, bota aquela malha de ferro por dentro, monta ela certinho ali, ela fica já certinho, enche de concreto, 3 dias depois, 4 dias depois, só tira ali os
parafusos ali, abre e pronto. Tá. Imagina quantos homens ia precisar para fazer um prédio se não tivesse tecnologia. Até de repente ia fazer, mas ia levar quanto tempo para construir? Ia levar um tempão, né? Um monte de homem para fazer serviço braçal. Para virar massa na mão, imagina, um monte de massa, virar tudo na mão. Né? Então eu vejo que esse salto que deu, que a tecnologia está fazendo com que o nosso progresso da humanidade está fazendo com que a gente comece a usar mais o cérebro e menos a força, né? Então essa tecnologia, tudo que está vindo, graças à inteligência, né? Esses cientistas que vêm, e muito provável que já vêm, claro, de outros planetas mais avançados, eles vêm e trazem aqui para nós, né? Então veja que vai usando mais a cuca, né, do que a força, né? E antes era mais a força, e até como a gente estava comentando nas primeiras encarnações do espírito, que era mais instinto, era tudo no braço mesmo, né? Era braço correndo, tudo na força física, né? E aí isso tudo foi evoluindo, né? E se nós ver mesmo essa constituição física daqueles primeiros homens lá, os macacóides, ele com certeza eles eram muito mais fortes, mais rústicos que o nosso corpo de hoje. Então basta comparar isso aí. E agora transitando para o mundo de regeneração, nosso corpo, por isso que a gente comenta, o nosso corpo vai ser mais leve que o de hoje ainda. Vai ser menos força bruta, vai ser uma alimentação mais leve, todo o corpo vai ser mais leve, vai ser um corpo já melhor, né, melhorado, vai sempre melhorando, né? Então tudo realmente, né, essa evolução, a gente vai, já dá para nós acompanhar o progresso, né? E a tecnologia podia estar até mais, né? Se não fosse a ganância do homem. Diz que esses carros elétricos aí já não tá circulando por causa da conta da gasolina, dinheiro, poder. E para evitar poluição, todos os gastos, carro a luz solar, já tinha inventado até carro a água. Imagina, tanta tecnologia para facilitar. O Japão está botando barulho, introduzindo barulho nos carros elétricos para não ver acidente com pedestre. Porque o pedestre está andando na calçada, tu não ouve. A gente aqui tá vindo de carro, opa, tem do carro lá, tu tá ouvindo, lá não ouve, ele é tão silencioso que tu não ouve. Já aconteceu vários acidentes já de carro, eu já vi isso na internet. Que estão botando um barulho, alguma coisa naquele motor, ou sei lá o que estão fazendo lá, para o cara, opa, pedestre ouvir. Tá vindo gente ali. E daqui a um pouco eles já inventam uma outra coisa, não vão fazer por sensor de aproximação, né? Tantos quilômetros ali, metros ali que vai bater em alguma coisa, já avisa, desvia, né? Isso aí... Não, vamos ficar muito para trás. Sensor de estacionamento. Nesses carros mais modernos, não sei se no teu tem. Sim, não, o meu não tem. Tem carro. Mas tu pode instalar, se quiser. Eu tinha o Alex. Pode instalar. O meu carregado, que era da firma de coisa. O dele era um carro, era um Corsinha, mas ele tinha uma televisãozinha ali. No momento que ele engatava ré, lá atrás daí tu vai e facilita, né? Tinha aquela câmerazinha, e a câmerazinha tinha fazia isso aqui, e aí ia pitando. Quando chegava perto, quando eu vi, já bem pertinho, já, sensor de aproximação. Tem coisa que já não tem porque não convém, que então, até rimou, não tem porque não convém. Então vê quanta coisa a gente conversando já foi vendo do progresso, do avanço, né? Os primeiros carros, quanto era duro aqueles carros velhos, né? Não era tão confortável e andava bem lento, né? Hoje olha só os carros, como é que são, estão tudo, né? Tudo. Mas não sei, eu botava no ponto. Não sei, Fuca era Fuca. Mudar de carroça. Sempre foi Fuca. Então vamos pro 27. Quando os espíritos alcançam em um mundo a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, eles os deixam para irem encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material, não lhes sendo mais útil, passam a viver exclusivamente a vida espiritual, na qual continuam a progredir em um outro sentido e por outros meios. Quando chegam a ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem seus
seus pensamentos e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados ou desencarnados em qualquer grau de hierarquia a que pertençam, do mais pequeno ao mais elevado, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, cabe o desempenho de uma tarefa material, a princípio inconsciente, depois gradualmente inteligente. No mundo espiritual, a atividade por toda parte. Em nenhum lugar há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, só há a matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, tendo como único motor as forças materiais que deixam uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, o homem vai de encontro às dificuldades insuperáveis. Aqui fala bastante coisa importante. E falou da evolução do espírito, né? Que a gente, então, conforme o nosso progresso, a gente fazer os esforços aqui, se a gente fizer os esforços, então nós vamos ter o mérito, nós podemos ter o mérito de encarnar num planeta mais evoluído, né? Do que tinha, porque ele fez os esforços, né? Viveu bem, com equilíbrio, praticou as virtudes. Ele pode conseguir uma encarnação num planeta melhor. Que nem nós aqui, a gente pode ter a chance de ir para um planeta, permanecer no nosso planeta regenerado, né? Já é o último minuto, né? Ou não, né? Tudo depende dos nossos esforços. Então, conforme a gente vai progredindo, já a matéria do corpo físico já vai ficando cada vez menos material, até chegar a um ponto de não ter mais corpo físico, não precisar mais. E aí ele vai ficar trabalhando no mundo espiritual. Né? E ali fala que tu pode ser mentores, né? Vai auxiliar outros espíritos lá, né? Na sua evolução, né? Assim como Jesus, né? Que ele galgou todos os graus da evolução até atingir a perfeição relativa, né? A Deus, não absoluta. E aí então ele conseguindo esse patamar de pureza, ele não precisava mais ter reencarnado aqui, como a gente estava comentando, né? Encarnado, na verdade, que ele não tem mais necessidade de reencarnações, né? Então ele encarnou em grande missão, né? Para nos ensinar. E aí então ele não precisava mais reencarnar, né? Ele já passou por tudo que tinha que passar, né? Ele pode viver só no mundo espiritual, né? Mas ele pode vir ainda em casos assim extremos, assim, em grandes missões ainda, né? Mas ele mesmo que vem, né, para ensinar os povos, dar uma lição, né, de moral. Então vejo que realmente Kardec aqui fala da nossa condição, né, de espírito que começa lá simples e ignorante, e que o nosso objetivo um dia nós vamos ser um espírito como Jesus, né? Nós vamos ser governadores, nós vamos ser co-criadores de planetas, assim como ele, né? É o co-criador do nosso planeta, nosso instrutor, né? Mestre. E um dia a gente vai ser mestres também, vai co-criar planetas, vai participar, vai. Então veja que a gente, veja a nossa evolução como é que é, né? Veja que a nossa caminhada é longa. É. E a gente nunca vai permanecer, como diz aqui, né, estagnado, né? Vai ficar assim, e no mundo espiritual sempre tem muito trabalho, né?
Não tem assim lugar para ociosidade, né? Como disse na leitura, sempre vai ter muito trabalho, né? Até no próprio, assim, eu sempre gosto de dar exemplo no nosso lar, né? Tem o filme e o livro é excepcional, né? Porque o filme é um resumo do resumo ainda, né? Meio, não falo muita coisa. Mas o livro, ele dá os detalhes, né? E então, no livro Nosso Lar, lá mostra daquela senhora que estava lá para conversar com o ministro lá, né? E aí o André Luiz estava junto, ela se queixando, né? Queria ver os familiares. Ah, mas a senhora, o que a senhora fez aqui? Eu já te botei em tal lugar, era difícil, nada era bom. Aí, como é que a senhora quer ter direitos, não está exercendo os deveres, não está fazendo nada? Aí o André Luiz também queria, né? Aí ele já mudou de ideia, né? Já, né? Queria já, quem sabe não tem algum servicinho aqui para mim, né? Ele disse, mas veja que aqui médico, aqui não existe médicos da terra aqui, né? A medicina da terra nem se compara com a medicina espiritual, né? Então ele teve que começar lá de auxiliar de enfermagem, lá vai na limpeza, na verdade, do hospital, né? E aí foi aprendendo. Então sempre chega lá, vai ter que trabalhar, vai ter que, né, fazer ser útil, fazer alguma coisa, sempre tem alguma coisa para fazer, né? E depois as outras obras vai mostrando, né? Os espíritos que vêm para auxiliar, né, todo. Sempre tem assim tarefas para ajudar aqui as pessoas, o mundo aqui também, como diz, né? Nós auxiliar aqueles, como diz aqui, ó, o homem vai de encontro, ó, eis porque sem a espiritualidade, o homem vai de encontro a dificuldades insuperáveis. Então aqui mostrando o que a gente deve ter fé na espiritualidade que nos orienta, né? Por isso que a gente sempre deve, né? A gente sempre se coloca apenas como humilde instrumentos, né? Humilde instrumento da espiritualidade. Porque eles vão nos dirigir, nos orientar, né? E sem eles nós não somos nada, né? Porque numa das questões do Livro dos Espíritos, que eu não lembro qual é o número agora, que diz, né, que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Ou seja, os espíritos nos dirigem, né? Muito mais do que nós possamos imaginar, né? Então a gente pode ser dirigido por espíritos bons ou maus, né? Porque a gente sabe que a gente tem os dois, né? Tem as influências tanto para o bem quanto para o mal, né? Então alguém vai nos dirigir, né? Mas quem está nos orientando, né? Pode ser malfeitores, pode ser benfeitores, né? A gente sempre procurar refletir aquele pensamento que veio é bom, né? Vai ser bom para mim, para o próximo. Esse pensamento é um pensamento que não é nada bom, né? Então é importante a gente ter confiança, ter essa fé na espiritualidade que nos guia, nos orienta, né? Que sem eles não somos nada aqui, né? Sei que eles são instrumentos de Deus, que Deus coloca eles aqui para nos ajudar, né? Através de Deus. Eles são as mãos de Deus, né? Pensamento de Deus nas mãos, tudo que vão nos orientar, né? Então vamos pro 29 ou é o 28? É o 28, né? 28. É eu, né? No momento que a Terra se encontrou em condições climatéricas próprias à existência da espécie humana, os espíritos vieram nela encarnar. E se admitirmos que eles ali encontraram envoltórios prontos que só tiveram que apropriar ao seu uso, compreende-se melhor ainda que esses pudessem nascer simultaneamente em vários pontos do globo. Aqui já está falando aqui lá do início, né? No início das populações, lá da criação, né, dos homens. Lá no início que a Terra começou, né? Aí teve todo aquilo que a gente estudou, todos aqueles processos todo lá, né? Que a gente até já estudou sobre isso. Então a existência da espécie humana, né? Os espíritos vieram nela encarnar, né? E aí lá então eles estavam recém começando, né?
e as roupas já estavam ali prontas, né? Ou seja, para os espíritos habitarem naquelas roupas, né? Que é o corpo humano, né? E aí então compreende-se melhor ainda que eles pudessem nascer simultaneamente em vários pontos do globo. Então teve vários corpos, né? E aí então os espíritos que iam, né? E se admitimos que eles ali encontraram envoltórios prontos, ó, que só tiveram que apropriar ao seu uso, né? Iam fazer o uso daquele corpo que tinha ali em mãos para poder fazer o uso dele, né? Para ser útil para aquele momento ali, para aquele estágio evolutivo, né? Um corpo adequado para aquele tipo de espírito, né? E muitas vezes, como a gente comentou também, ou um espírito que é muito inteligente pode habitar um corpo que está começando, mas ele não vai deixar de ser aquele espírito, né? Lembra, né? Vai ter aquela roupa ali, né? Uma roupa, mas o espírito vai ser o mesmo, né? Independente de que tipo de corpo vai usar, né? O espírito nunca muda, né? O que muda é a roupa, né? Então vamos pro 29. Ainda que os primeiros que vieram devessem ser poucos adiantados, pelo fato mesmo de encarnar em corpo muito imperfeito, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nas suas características e aptidões segundo o grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos similares se agruparam naturalmente por analogia e simpatia. Assim a Terra viu-se povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes por processo ao progresso. Esse corpo recebendo a influência do caráter do espírito e se reproduzindo de acordo com os respectivos tipos, originaram as diferentes raças, seja quanto ao aspecto físico, seja quanto ao moral. Os espíritos similares continuando a encarnar de preferência entre os seus semelhantes, perpetuaram as características distintivas, física e morais das raças e dos povos, que só desaparecerão com o tempo mediante a fusão e o progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860. Frenologia e fisiognomonia. Aqui tem frenologia, aqui diz, é a teoria que estuda o caráter e as funções intelectuais humanas, baseando-se na conformação do crânio. Nota dos tradutores, segundo o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então era uma espécie de para medir a inteligência, né? E a fisiognomonia é a arte de conhecer o caráter das pessoas pelos traços fisionômicos. É um estudo para conhecer através dos traços. Então aqui o que está dizendo, isso aqui já foi publicado também na Revista Espírita, que Kardec trouxe para essa obra Gênesis. E aqui mais ou menos ele já dá assim uma prévia do outro que nós vamos entrar. Não é o outro ainda, o outro vai ser a reencarnação. Aqui a gente está estudando a encarnação, né? Aqui está dando uma prévia dos espíritos que lá no início lá da Gênese bíblica, né? Que foi criado Adão e Eva, que muitos acham que começou com Adão e Eva, né? E que na verdade nós vamos estudar aqui que foi uma raça adâmica, né? E que se espalhou em diversos pontos do globo, e que ele vai dizer que a raça adâmica era uma raça mais inteligente, que foi degradada de outro planeta, né? Então tinha aqueles lá, os simples ignorantes aqui no nosso planeta, que estavam recém começando, né?
Mas veio aqueles degradado de outro planeta, que a gente chama lá o planeta de Capela, né? Que fala os exilados de Capela, eles vêm de lá, né, sob a tutela do Cristo, para auxiliar esses simples ignorantes que estavam recém começando aqui no planeta Terra, né? Então no início da criação dos povos, dos nossos homens aqui, então não começou com Adão e Eva, né? A gente já falou bastante sobre isso aí, que daí o filho de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Caim matou Abel e depois foi para outras terras, casou. Peraí, mas da onde que veio essa sogra do Caim aí? Né? Que até o Chico comenta lá no Pinga Fogo, lá com o pastor, né? Daí pegou o pastor de jeito, né? Daí ele ficou sem jeito mesmo. Porque na verdade então, né, mostra que não começou com Adão e Eva. Então era uma população, era a raça que foi, como diz aqui, foi em vários pontos do globo. Então tinha os simples ignorantes, né? E tinha aqueles que vieram, né? E que podemos dizer que os de Capela também, a maioria daqueles que vieram, eles começaram lá no Egito, na construção das pirâmides. Foi eles que trouxeram toda aquela tecnologia, né? Na verdade, aquela inteligência para poder desenvolver aquelas grandes obras, né? E usaram então dos simples ignorantes como escravos para construir aquilo todo, né? A mão de obra, eles pegaram os simples ignorantes e eles tinham a inteligência, né? Então aí mostra a diferença realmente, que o nosso planeta tinha aqueles ignorantes, né? Os bem simples, ainda recém desenvolvendo a sua inteligência, era mais instinto e mais bruto, né? E aqueles bem inteligentes que vieram exilados, né? Por quê? Porque estava também o planeta deles lá, também nesse processo de, né, transição planetária. Aqueles que não quiseram, né? Então foram exilados para um planeta que estava começando, que era o nosso, né? E assim vai ser com a gente. Nós estamos num auge de tecnologia que a gente estava comentando. Só que o mais importante é a moral, né? E se a gente não se esforçar pela moral em praticar as virtudes, e a gente conhecendo essas virtudes, essas leis, aí nós vamos ajudar lá, ir lá para um outro planeta, né? Porque Deus está sempre criando, né? Através de seus co-criadores, outros planetas. Nós vamos lá para um planeta também que está começando, um exemplo que nem o da Terra começou lá, né? Vai para lá para ajudar aqueles lá que não sabem nada, né? E aí nós vamos ser útil lá. Então não vai ser um castigo, vai ser um útil também para aqueles que vão lá ajudar, né? Aqueles que estão começando. Claro que daí eles vão, imagina, eles vão sentir aquela falta, né? Daquela tecnologia toda. Tu não vai ter pau, pedra ali, vai ter que usar a cabeça para desenvolver coisas, né? Aí vai sofrer as consequências. Só, agora aqui para te levantar uma pedra daquela, só dá uma ligação, vai no Google aí, pede ali, o Darcy Pacheco, no caso. Tem vários, né? É o que veio agora. Sim. Liga pra eles lá, fulano, tem. É tanto, vem. Aí vão lá e bota onde tu quiser aquela pedra. Pronto, tá ali. É isso. Ali não, se eu quiser levantar a pedra 2 metros de altura, eu vou ter que inventar um esquema lá, sei lá. Vai ter que usar o cérebro. Né? Uma gambiarra lá pra te alavancar, segurar, botar lá em cima. E se cai aquilo pelo embaixo e aí trabalhar, vai ter que usar um monte de gente, né? Pensando, fazendo com cuidado. Que nem quero ter ditado, né? Terra de cego, quem tem olho é rei, né? A gente vai pra lá no caso. Vai se achar ainda lá no meio das. A gente vai pra lá no caso sabendo essa tecnologia de hoje. A gente volta pra esse planeta lá, né? Eles não sabem. Mas tu tá sabendo já como é que é. Eu posso botar isso aqui. Só que eles não sabem que isso aqui pode vir pra cá. Pois é, eles não têm, eles recém estão começando a ser inteligentes. É a mesma coisa nós pegar agora, que era um exemplo assim, né, um exemplo bem simples, assim, grotesco. Nós vamos, por exemplo, lá pro zoológico lá, e você vai morar aqui junto com esse bando aqui, essa família de macacos, que tem lá tem aqueles chimpanzé que vive lá já, ali já começa eles já estão começando a viver em sociedade, né? Aí tu vai ali pro meio deles ali, mas eles estão ali bem atrasados, né? E tu chega ali, mas né? Aí tu pode ajudar um monte eles, né? Se eles fossem um pouquinho mais perto, eles podiam sair dali. Porque tem como sair. Pois é. Entra na água. Aí pronto.
A gente sabe. De repente tu vai desenvolver um mês, de repente construir alguma coisa para flutuar, para sair daí. Ele já não tem essa mentalidade para criar essas coisas. Aí depois vai aprender. Para desenvolver utensílios, né, e coisas, não sabe, né? Então é bem um exemplo bem assim interessante, né, para o que pode acontecer nós indo, nosso espírito jamais evoluído, indo para um lugar onde eles recém estão começando, né? Tu vai chegar lá, né? Estão muito atrasados, dá para te fazer isso, aquilo, ajudar um monte de coisa, né? Aí vai da pessoa saber fazer, né? É. Aí pode te tornar um tirano, se caso a gente for assim, um caso, né? Já que eles não sabem, então vou me tornar. Vai querer se aprovalecer. Vai tornar um Hitler, no caso. Se não fizer o que eu mando, pode mata acontecer, ele. né? Entendeu? Aí já... O que manda sou eu. Que nem lá no Egito, eles escravizaram, judiavam as pessoas pra fazer. Claro, bem ou mal, aquela construção ficou pra humanidade, né? Aprendeu muito com aquilo lá. Mas quantos morreram? Ali escravos? Que nem agora, teve agora aqui, eu tava olhando uma reportagem que ali aquela hidrelétrica de Itaipu, quantos trabalhadores tem morto ali no meio dos concretos, aqueles ferros? Viu só? Existe, eu via. Muita mão de obra braçal, né? Que acabaram morrendo no meio do concreto, das coisas. Eles eram amarrados com corda normal, se amarrava e a corda arrebentava, eles caíam meio. E seguia adiante, as obras morriam e vinha o concreto por cima e já ficava por ali mesmo. Vamos pro 30, então vamos dar uma acelerada que eu quero ver se eu termino para ficar um título pro outro. Eu já falei. Agora é o 30 agora. Pode-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a esses grupos de imigrantes de diversas origens que vão se estabelecer numa terra virgem. Ali eles encontram a madeira e a pedra para fazer suas habitações. E cada um dá a sua um cunho diferente, de acordo com o grau do seu saber e da sua inteligência. Eles se agrupam por analogia de origens e de gostos, acabando por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e suas características próprias. Aquilo que nós estávamos comentando antes, vamos chegar no meio de uns macacos ali, poxa, mas não sabe construir uma casinha, daí a gente vai começar, vai lá na selva, vai ver o que tem na natureza, vai quebrar, vai botar as madeiras, vai pegar um cipó, vai amarrar umas coisas, vai fazer um telhado, vai fazer um abrigo, né? E eles não têm essa inteligência para bolar essas coisas. Eles vão ficar ali, agora o que eu faço, não é? Um exemplo. Então o que acontece é mais ou menos isso aí, né? Vai ser exilado para lá e vai se utilizar do que tem ali e vai pensar, porque daí tem inteligência para pensar. Mas eu posso pegar aquela pedra, aquilo ali e tal, fazer isso, aquilo. Mas eu vou precisar de tantos homens. Aí vai pegar desses aí que não são, carrega aquilo lá, me ajuda, entendeu? É isso aí. Eu falei, né? Vai ser um tirano, né? Faz pra mim e pronto. E aí, além disso, com certeza, aí que vem, né, a escolha do livre-arbítrio, né? Ele pode usar ainda da sua inteligência para escravizar, né? Para matar o outro, para ter poder ali no meio. Eu sou um deus aqui no meio dele, porque eles não sabem se ajoelham aos meus pés, né? Não tem isso aí? Tem aquele filme 10.000 AC, não sei se alguém já olhou. É muito bom esse filme, bem legal, bem interessante. É quase tipo isso aí. O cara era diferente, ele era mais inteligente. Ele tava lá nas tribos, mas ele já era mais esperto. Aí veio os outros aqui, eles ensinaram, não é assim, ele pode morrer. Ensinava a plantar e... Viu? E se libertar. Usar os elefantes que eles usam. Daí saiu aquela tropa de mamute correndo lá. Isso, usava os mamutes pra puxar as pedras. Isso, usava, mostrando no filme, né? Não vamos dizer que foi assim, né? Sim. Né? Isso aí. Então vamos pro 31 para nós concluir essa encarnação. O progresso, portanto, não foi uniforme em toda a espécie humana, como era natural. As raças mais inteligentes adiantaram-se em relação às outras, sem levar em conta que espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra junto com os primeiros que chegaram, tornaram mais sensíveis à diferença
quanto ao processo. Quanto ao progresso. Quanto ao progresso. Como efeito, seria impossível atribuir a criação dos selvagens, que mal se distinguem do macaco e da mesma antiguidade, que é dos chineses e menos ainda que é dos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também pertencem à humanidade em um dia de encarnação, o nível em que se encontram os seus irmãos mais velhos. Mas isso não será certamente em corpo da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais de acordo com o desenvolvimento que alcançarem, eles emigrarão daqueles meios para encarnar em um grau mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as gradações terrestres, após o que deixarão a Terra, passando a mundos mais elevados. Revista Espiritual, abril de 1858. Perfectibilidade da raça negra. Aqui está outro artigo da Revista Espírita que ele tirou para botar aqui. Então toda essa evolução, né, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, intelecto e moralmente, e vai então, a partir do momento que vai cada vez mais, né, desenvolvendo a sua moral, praticando as virtudes, ele vai precisar reencarnar muitas vezes no mesmo planeta, né, porque ainda não conseguiu né, atingir um nível mais elevado para passar adiante, né, para outro mundo mais evoluído. Daí, enquanto ele não desenvolve não desenvolve essa moral, não pratica essas virtudes, não se eleva, aí ele vai ficando, né? Vai ficando naquele grau ali, né? Por exemplo, mundo de expiação e prova. Por exemplo, se nós ficar na preguiça, na inércia, ou ficar na maldade, daí o nosso planeta já tem, né? Vai passar para um planeta, ele vai passar para um planeta de regeneração, né? Uma transição para regeneração. E aqueles que não conseguirem acompanhar e passar para a regeneração, como a gente estava comentando, eles vão então, mas muitos então vai ter que continuar no mundo de expiações e provas. Tá, mas o planeta Terra não vai ser mais expiações e provas. Então ele vai ter que ir para um outro planeta que é expiações e provas. Ele vai ficar em sintonia com espíritos que estão na mesma sintonia que ele, entende? Ou aquele que está muito empedernido na maldade hoje, com certeza já é fato, já, né? Que já escreveram em livros, tudo já explicando, né? Divaldo e tudo. Então aqueles que estão muito empedernidos no mal, esses realmente vão começar no mundo primitivo. Então o mundo primitivo que é o primeiro estágio, né? Lá no pau e pedra, lá nos homens da caverna, macacoides. Então eles vão voltar para lá. Agora aqueles outros, né, espírito mediano, que não fizeram nem o bem, nem o mal, né, aquela coisa toda, né? Esses vão, muito provável, continuam no mundo de expiações e provas, né? Porque eles não avançaram, né? Não tiveram avanço no seu progresso, né, moral. Agora aqueles, por exemplo, já que nem nós na doutrina, que a gente comenta, aqueles que já estão conhecendo as leis, as virtudes para serem praticadas, e não estão praticando, não estão fazendo os esforços, aí vai ser mais grave, né? Que aquele diz assim... porque Jesus diz, aquele que muito foi dado, muito será cobrado, né? Então vai ser muito cobrado. Poxa, mas tu tava lá, tu aprendeu um monte de coisa, explicou, e tu tinha um monte de livro para te explicando, falando ali, né, o que ia acontecer, e tu não fez nada, né? Inclusive até fez o mal para ele, às vezes até para outras pessoas, fez até o mal muitas vezes, né? Ou não fez nada, ou ficou só de boca, né? Pior ainda também, não fez o mínimo esforço. Então vai ter que ir lá para o mundo primitivo também, né? Vai ter que começar lá do zero daí, né?
E aí então vai... Então veja a importância nossa hoje tudo isso desse cabedal, tudo isso que a gente está aprendendo, esse conhecimento todo aí, né? Não ficar só no intelecto, só no conhecimento, né? Por isso que é importante a gente fazer estudos reflexivos, né? Refletir, sentir no coração e botar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Para depois não adianta reclamar daí, né? Não vai adiantar reclamações. Então, gente, a gente fica para a próxima terça-feira que vem. A gente pega um subtítulo cheio, reencarnação. Então, a gente concluiu a encarnação, né? Explicando bem ali as primeiras encarnações e que vai evoluir, né? E agora, então, o próximo, reencarnação. Então tu pode anotar ali a página ali que ficou também ali para facilitar depois. 171. 171. Então eu quero aqui aproveitar para dar um abraço aqui em todos aqui rapidamente. A Mary Lane está assistindo, nossa irmã, um grande abraço. Né, o Alaú Júnior também, um grande abraço, nosso irmão, trabalhadores aí do movimento. Tá? Sinto-se todos abraçados. E participem, né? Traga suas participações, seus comentários, que é muito importante. O Rock também estava participando, agora aqui, vamos ver. Não saiu o nomezinho dele daqui. Um grande abraço a ele também, a sua esposa, nossa irmã. Então vamos dar para encerrar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então agradecer, Senhor, por mais essa noite de aprendizados tão importantes para a nossa vida. Muitas coisas que a gente refletiu nessa noite, que a gente possa sentir no coração, colocar em prática. Que possamos, através desses conhecimentos, galgar voos mais altos na evolução. Que possamos deixar aquele homem velho para trás, aquele homem ignorante, aquele homem que não sabia nada, com seus vícios, o seu orgulho, com o seu egoísmo, que a gente possa matar esse homem velho e nos tornando novos homens voltados a Deus, às leis, para serem praticadas através das virtudes, que é o nosso compromisso, nosso dever, principalmente na doutrina espírita, nos tornarmos novos homens, homens de bem, evoluindo e crescendo rumo à perfeição relativa. Muito obrigado a todos, ao nosso Pai Francisco, aos nossos mentores, a todos que participaram conosco nessa noite. Muito obrigado e que assim seja. Então, uma boa noite a todos e até os próximos encontros.